Bom dia, povo. Professor, você tem que começar a me dar ponto. Dá ponto? Eu sou a primeira que chega nas suas aulas. É verdade. Isso aí é verdade. Tenho que ganhar pontos por isso. Não. Aluno exemplar dessa. Vocês não estão nem apostando na corrida. Mas vamos lá, eu posso considerar isso. A gente parou em qual exercício? A gente estava resolvendo esses triangulinhos aqui. E deixa-me ver. A gente resolveu esse daqui, né? AC. Professor, você vai passar revisão para as provas? Então, vamos conversar sobre isso. Hoje é a nossa penúltima aula de matemática da semana. Não. Antepenúltima, certo? Essa daqui. A nossa apostila, ela é muito extensa, cara. É muito difícil terminar essa apostila, tipo, resolvendo os exercícios com vocês, tintim por tintim. É tanto que eu passo exercícios para vocês resolverem em casa, na intenção de que vocês estudem um pouco no decorrer da semana, fora das aulas. Mas, mesmo assim, é muito extensa a apostila. E aí, o que é que a gente vai fazer? Eu vou encerrar aqui essa parte do seno, cosseno e tangente, da trigonometria. E terminando a trigonometria, que é o estudo do triângulo, a gente vai começar a falar um pouquinho de círculos de novo, porque eu vou pular muito exercício aqui, no caso, por enquanto. Aí a gente vai pular a parte da circunferência, ver parte de circunferência de novo, certo? E depois a gente vai revisar histograma, rever histograma, que foi um assunto que eu nem consegui concluir com vocês, mas que, graças a Deus, essa apostila aborda esse assunto novamente, certo? Mas é como eu disse, histograma é muito bobo. É tão bobo que vocês vão dar graças a Deus de ter uma questão dessa na prova, ok? Beleza. Olha só. Tem gente chegando aqui ainda. Então, o que é que eu estou propondo para vocês? O que eu vou propor para vocês... Ei, volta, macho. Ah, meu Deus, por que a apostila faz isso, cara? Aqui, cheguei no ponto. Volta aqui. Eu acho que a gente estava por aqui. A gente resolveu a questão do poste aqui. Falta essa questão da árvore. Beleza. O que é que eu proponho para vocês? Nós estamos aqui agora. Vamos assistir a aula aqui, normal, certo? E aqui também vamos assistir a aula normal. Aqui, o negócio é o seguinte. Amanhã eu vou fazer a revisão de matemática com o terceiro ano. E o terceiro ano tem um momento aqui vago. Eu posso pedir para trocar, eu posso dar um descanso para a galera do terceiro ano
e pegar com vocês aqui na sexta-feira integralmente, caso seja necessário. Vamos combinar isso, então? Tô É entendendo, que tô a sexta entendendo. O tá senhor vai dar uma ocupada, folga pra prof. eles, mas pra nós não, né? Como é? A sexta tá ocupada. Alguém já pegou esse horáriozinho aqui? Ah, é? Já. A A gente professora disse isso Josi. 5 vezes, professor, que a Josi já pegou os horários tudo vago. O Josi pegou tudo vago? Foi mesmo? Tudo, pegou na Acho que segunda, pegou na é sexta, filosofia todos os na horários segunda. possíveis. É filosofia E na história na segunda e sexta. na sexta-feira é história. Poxa, desde semana passada que ela tá aí? Que pena. Sim. Que pena, né, Não, amigo, que a gente não vai ter essa aula. vai ter, já Nossa, que ela já pegou. Então, eu vou dizer Pena. uma coisa para vocês. De inglês, eu fiz uma aula à tarde com o primeiro ano. E a galera veio para aula de boa, à tarde. de tarde não dá, de tarde não dá. Que é meu Então, horário de descanso. o que é que acontece? O que acontece é o seguinte: Ah, eu pode combinei, ser. eu combinei com eles da seguinte forma: ó, pessoal, a gente faz a aula à tarde, e quem não puder assistir, que eu sei que tem gente que tem outras coisas, ou sei lá o quê, a aula fica gravada. Eu peço os links para o Tiago e boto os links no grupo para facilitar o acesso de quem não consegue achar lá na canheira do YouTube, certo? Então, dessa forma, eu acho que fica mais democrático possível. A gente marca um horário que dá para o máximo de pessoas assistirem a aula e a aula é gravada. E aí, enfim, quem não puder, Ó, professor, das 5 às 6 é um horário bom Pode pra ser. fazer aula, pra dar aula. 5 às 6. Eu não posso das 5 às 6. Eu trabalho. Não, das 5 a É, 6 fica puxado. É. Da 4 às 5 também. bom, das 5 às 6. Eu acho que Das 4 às 5. para mim, das 4 às 5 seria bom. Tem eu também, né? Tipo, para mim, das 4 às 5 seria melhor. Com a outra turma, a gente fez das 3 às 4. Ficou um pouquinho corrido, mas. E outra, tem o dia também. A gente não precisa necessariamente fazer hoje. A gente pode fazer É, na sexta, que aí a gente já vai estar com o assunto encerrado no decorrer das aulas, beleza? Ah, Eliana aqui, ó, permiti, poxa, vacilo. O que é que vocês acham sexta? Júlia falou, sexta é melhor. Eu prefiro sexta também. sexta é melhor. Beleza. Prefiro sexta. Que horário? Sexta, Das 4 às 5. das 4 às 5. A gente não me disse mais cedinho, não. Tô com tanto sono nesse horário. Tá perto de Amiga, é o dormir. meu horário que eu acordo. Ixi, Maria, tá fora 4 horas de vida. Não me diga que isso é o soninho do almoço. Oh, meu Deus. Mas. Mas pode ser. Eu acho assim, das 4 às 5 para mim tá de boa. Thomas. Então, travou, foi? Não, travou não. Tipo, travou? É porque eu perguntei para vocês, das 4 às 5, sexta-feira. Ixi, vários participantes saíram da reunião. Eita, pega. Acho que foi o Wi-Fi. Não, Professor, eu tô pega. na empresa aqui, internet próxima, mas é melhor, então se eu cair é pela internet. Eu acho que talvez fosse melhor das 3 às 4.
Eu tô ocupado o dia todo, mas, tipo assim, pra estudar. Pra sessão. Então, tipo assim, eu trabalho a tarde toda, então tem que ver o horário certo e eu tenho que ver se eu posso. Eu tenho que ficar cuidando da minha mãe. Cara, assim, se vocês pedirem uma permissão no trabalho para estudar, eu acho que não vai ser aquele fim do mundo, não. Não, eu tenho a permissão pra sim. Principalmente se o trabalho é relacionado com os pais de vocês. Eu acho que os pais de vocês não iam negar uma falta no trabalho para uma aula de matemática. Não, isso aí meus pais são de boa. Pois é. E se não Eu tiver, ia tipo, falar assim, mesmo, eu tô com dificuldade nessa matéria. tipo, assim, aí se não tiver jeito mesmo, tipo, ó, eu realmente não posso faltar, porque se eu faltar não tem quem me substitua. Aí, nesse caso, é como eu disse, a aula está gravada, a gente vai combinar um horário que dê para o máximo de pessoas participarem. Pra mim, dá umas 2 horas, 3 horas. Que? Pra mim, seria melhor umas 2, 3 horas, mas qualquer hora dá. Então, vamos combinar 3 horas, eu acho, assim, na minha opinião, é melhor. Não ser 3 horas, mais que dia? Que? Que dia? Sexta-feira, 3 da tarde. Uhum. E aí, o que é que acontece? Como é 3 da tarde, eu vou dizer a verdade para vocês. A gente combinou 3 da tarde com a outra turma, foi ontem, inclusive, isso. E a aula ia das 3 às 4, mas foi das 3 às 4. 1 hora e meia na aula. É óbvio que eu converso muita besteira, tipo agora. Mas, pelo menos, toda foi revista, entendeu? Então, fica mais tranquilo aqui. E daqui para lá, sei lá, talvez eu tenha feito a prova de vocês já. Mas, bom. Professor, se você puder passar meio que uma revisão da sua prova no WhatsApp ou aqui mesmo, eu agradeceria para eu poder dar uma estudada, porque eu estou com dificuldade de matemática. Não, mas a revisão vai estar gravada, aí vocês vão saber o que estudar. A revisão vai servir para isso, porque eu não tenho como resolver muito exercício na revisão. A gente vai ver os pontos, e aí eu vou dizer para vocês, ó, estude mais isso, estude menos daquilo. Exatamente. Para vocês, beleza? Vamos lá. E como a apostila de vocês tem muito conteúdo, assim, diferente, né? Mas que tem que estar utilizando de um conteúdo de um assunto para o outro, então não tem muito o que fazer, né? Vocês têm que saber todos os conteúdos. Vamos lá. Vamos para o que interessa agora, a aula. O pessoal que caiu não conseguiu voltar, eu estou percebendo aqui. A Divine sumiu, Isso, professor. Não vai dar para você dar aula, então. Dá sim. Não dá. Tem menos de 50%. Não, mas está gravada a aula. Enfim, vamos lá. Dá nem para dar uma enganada no professor. Ah, não. Aula Ô, online. Felipe, você foi o único que teve todas as aulas 100%, né? Calma aí, o meu WhatsApp caiu, cara. Por favor, me diga que sua internet vai cair. Ah, foi a Oi que caiu. Travou só para mim. Vocês estão me escutando? Não. Poxa, cara. Ah, o Gabriel chegou. Beleza. Vamos lá. Bom, pessoal, essa questão aqui é o seguinte. Em razão de um temporal, uma árvore quebrou de tal modo que sua parte mais alta tocou o solo, determinando um ângulo de 30 graus. Qual a altura aproximada dessa árvore, considerando que a distância entre o tronco e a parte que encostou o solo é de 5 metros? Está aqui o nosso desenhozinho, ó. Tá vendo? Como a árvore crescia reto, a gente sabe que aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Aqui assim, certo? Qual página tá? Página
Desculpa aí. Sempre esqueço de dizer a página. 454. 354. 354. Nossa, eu tô bom, viu? Desde ontem que eu tô lendo tudo errado. E esse é professor de matemática ainda, né? Pois é. Mas olha para a árvore aqui. Então, o temporal derrubou a árvore e essa distância aqui, daqui para cá, deu 5 metros. Isso formou um triângulo retângulo e ele ainda nos informou que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 30 graus. Então, nós temos duas informações que nos permite descobrir ou o y ou o x. Mas, no fim, o que ele pediu foi a altura da árvore, que eu vou chamar de H maiúsculo aqui, certo? E esse H maiúsculo vai ser a altura da árvore, que é o y mais o x. Isso aqui é o que a gente quer descobrir, certo? Então, para descobrir a altura da árvore, eu tenho que descobrir o valor de y e descobrir o valor de x. Com seno ou cosseno, no caso, com o... Aqui a gente tem o cateto. Que cateto é esse? Esse é o cateto oposto ou o cateto adjacente? Como saber qual é o oposto com o adjacente? Eu já falei. A gente tem um Eu ângulo de... faltei, eu tô faltando muita aula. Eu não sei, não lembro. Vamos Explica lá. pra mim aí. A diferença entre um e outro é que um encosta no ângulo de referência e o outro não. Qual é o que encosta no ângulo de referência? O Y em 5 metros? Y. Não, o Y é a hipotenusa, ó. Ela está de frente para o ângulo de 90 graus, ela não encosta no 90 graus. Então, esse cara aqui é a hipotenusa. Deixa eu colocar aquele H como minúsculo. Eu já esqueci tudo das aulas passadas. Meu Deus, sabe por que vocês esqueceram? Porque vocês não estão estudando em casa. Vocês só assistem às aulas e isso aí não é suficiente. É por causa que assim, eu assisto as aulas, aí eu saio, vou trabalhar e não tem como estudar. Aí eu chego tarde em casa, umas Que é que você 10, 8 horas. O que é que você faz de noite? De noite aí eu jogo. Troca o jogo pelo estudo. Difícil. Então, aí você joga no fim de semana só. E eu Quer não me quebrar? Eu tenho que subir de patente. eu não tô falando isso só para matemática, não, viu? É para qualquer disciplina. Mas, enfim, É só olha, com a matemática que eu tô com a vamos dúvida, lá. assim. É porque matemática tem que praticar. Se não praticar, não adianta. Preste atenção. O Não cateto, lascou foi faltar aula. num triângulo retângulo, nós temos hipotenusa e catetos. Isso aí vocês lembram do Pitágoras, certo? Espera. E aí, o que acontece? A hipotenusa é o lado do triângulo retângulo que não encosta no ângulo de 90 graus. Então, o y aqui é a nossa hipotenusa. Esses outros dois aqui são catetos, só que a gente está usando um ângulo de referência, que é esse aqui, um ângulo de 30 graus. Aí, como ângulo de referência, a gente vai ter um cateto oposto e um cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? E quem é o cateto adjacente? X é o oposto? Isso. X é o cateto oposto. Por quê? Porque ele não encosta no ângulo de referência. É oposto porque ele está de frente para o ângulo de referência. Tá vendo? Ó? Esse aqui é o nosso cateto adjacente. Com isso, a gente pode usar as relações de seno e cosseno para poder Peraí. ver a questão, certo? Tá. O X é o cateto oposto. E como eu vou saber se o Y não é o cateto adjacente? Então, se eu for utilizar, se eu quiser descobrir o X, eu vou usar o cateto oposto e o cateto adjacente. Qual é a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente? Os dois encostam no ângulo de 90 graus. Não, a relação que eu digo é uma divisão, né? Que vai gerar ou seno, ou cosseno, ou tangente. Qual dos dois vai ser? Qual dos três vai ser? Seno, cosseno ou tangente, se eu usar esses dois? Tangente. Tangente, porque é cateto Tá, oposto sobre cateto adjacente. O que é tangente, não sei o que eu não ouvi direito aí.
É que você faltou nas aulas, né? Porque Eu você falou, faltei, eu tô falando. eu vou ter que revisar tudo. Aí a gente lembra do só H, caga, Tua. à É isso? toa. Só H, caga à toa. Exato. Eu escrevi na apostila. Exato. Ou seja, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Para nós ele não serve de nada, porque x dividido para y não é nada, certo? Não tem como eu descobrir. Cosseno vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Isso aí ajuda a gente a descobrir o y, porque eu tenho o cateto adjacente e vou descobrir a hipotenusa. E com a tangente, a gente descobre o oposto, a gente vai ter o oposto dividido pelo adjacente. E com isso a gente consegue descobrir o x, certo? Qual desses vocês preferem usar? O cosseno ou a tangente? Tangente. Tangente. Aí a gente descobre o x, certo? Vou passar para o quadrinho porque dá trabalho fazer isso com o mouse. Esse quadrinho aqui eu vou tirar porque ele é torto. Também. Torto do lado errado. Pegando aqui minha caneta, eu vou reescrever aquele triângulo para facilitar a vida. Aqui é x, aqui é y, aqui é 5, aqui é 30 graus, certo? E aí o que a gente vai ter? A tangente, que é o que a gente vai utilizar, né? De alfa, vai ser igual ao cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Isso a gente sabe, ok? Então, agora é só substituir os valores. Alfa é 30, que é o nosso ângulo de referência. Que vai ser igual, cateto oposto é x, vai ser igual a x, dividido para 5. Agora resta a gente saber quanto é a nossa tangente de 30. E aí, para isso, a gente vai construir a nossa tabelinha, de novo. Certo? E a nossa tabelinha, ela vai ser a seguinte: seno, cosseno, tangente de 30, 45 e 60. A gente tem que saber esses daqui de cor, certo? E aí a gente usa o esqueminha. 1, 2, 3. Esse que pediu participar aí sou eu. Esse André é você? É, meu pai, aí. Pode aceitar. Beleza. 1, 2, 3. E aí a gente tem 3, 2, 1. Eu estava achando que era o André de outra turma. E aí a gente coloca todos divididos por 2. E coloca raiz em cima dos que não são 1. Puta que agora lascou. Aí depois a gente divide um pelo outro para obter as tangentes, que é o que a gente quer. Opa, volta aqui, desculpa. A gente divide esse por esse, seno por cosseno, para obter tangentes, certo? Esse daqui vai dar 3, raiz de 3 sobre 3. Não vou mostrar mais isso como é que eu obtenho, porque eu já mostrei, certo? E esse aqui vai dar raiz de 3. Isso vai cair na prova? Vai. Isso vai. Eu vou ter que mergulhar no texto todo. Vai ter que olhar as aulas passadas. Deixa eu ver se eu acertei a tabelinha, porque eu tenho mania de confundir o cosseno e o Peraí, seno. você já aprende. Essa tabelinha ali, ela é baseada no que a gente tá fazendo lá, ou é uma tabelinha, tipo, no nível universal? Eu falei para vocês riscarem isso daqui, certo? Não ficou salvo porque o programa atualizou, mas isso aqui vocês riscam. Só 30, 45 e 60 para vocês por enquanto, certo? Isso aqui vai ser só no ensino médio, os outros. Raiz de 3 sobre 3, Fica dá uma leve explicada para mim. explicar a tabelinha? Então, o que acontece é o seguinte, o seno de 30 para um triângulo de qualquer tamanho vai dar sempre 1 sobre 2. O triângulo pode ter qualquer tamanho. Se ele tiver um ângulo de 30, o seno vai dar 1 sobre 2. O cosseno de 30 para um triângulo de qualquer tamanho vai dar sempre raiz de 3 sobre 2.
E a tangente de 30 para um triângulo de qualquer tamanho vai dar sempre raiz de 3 sobre 3. Mas tem que ser um triângulo retângulo, um triângulo que tem um ângulo reto, certo? Isso aí só funciona um triângulo de ângulo Eu tenho reto. duas dúvidas. E aí Isso daí vai ser esse é aqui, ó. usado, vamos supor. Para que serve essa tipo, raiz de 3 sobre 2? Como que eu vou usar elas? Como que você vai usar elas? É porque isso aqui é um número. Se você tirar a raiz de 3 e dividir por 3, vai dar um número, certo? Esse número é um número irracional. Como o número irracional é uma dízima não periódica, a gente escreve ele desse jeito, que fica mais fácil. Porque senão ia dar, tipo, 0, tanto, 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 tanto. E aí isso aí é complicado, entendeu? De escrever. Aí desse jeito você acha o valor mais exato. Ok? Então, veja só. Na nossa questão, transição, para que serve isso aí? Com isso aqui a gente consegue descobrir qual era o tamanho da árvore. Tá vendo? Você vai ter só o valor daqui até aqui. Você pega a trena, mede daqui até aqui. Mediu esse ângulo, deu 30 graus, aí você consegue calcular as outras dimensões da árvore. Por quê? Porque você sabe que esse ângulo aqui é de 90 graus também. Beleza? Então, você tem dois ângulos e um lado, você descobre os outros dois lados da árvore, ok? Vamos transitar aqui de novo. Aqui a gente tem o seguinte. Então, a gente vai utilizar qual? A gente está com tangente de 30. E a tangente de 30, na nossa tabelinha, é raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou substituir esse cara aqui por raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3 vai ser igual a x dividido para 5. Entendeu? Ou seja, esse lado aqui dividido para esse lado aqui vai dar raiz de 3 sobre 3, essa divisão. Então, para descobrir quanto vale x, eu multiplico cruzado. Ou seja, x vezes 3, 3x, vai ser igual a raiz de 3 vezes 5. 5 vezes raiz de 3. Ok? Agora, esse 3 aqui que está multiplicando, ele pode passar dividindo. X vai ser igual a, deixa eu botar assim, 5 raiz de 3 dividido para 3. E o resultado vai dar isso aí. A gente pode deixar na forma de fração com a raiz. Por quê? Porque fica mais fácil de a gente trabalhar. A árvore, ela media, aquela distância da árvore estava medida em metros, e aqui fica em metros também, ok? Então, fica esse aqui o resultado da primeira parte da árvore. Para descobrir o tamanho da árvore, a gente vai precisar descobrir o y também. Deixa eu pegar aqui a apostila de vocês. Ver se ela... Ah, tá aqui. X igual a 1, talvez. Professor? Eu estou olhando aqui e a apostila, ela é muito chata. Ah, não, eu estou olhando o exercício errado. Desculpa. Volta para cá. Aproximadamente 5,8. A apostila diz que isso vai dar aproximadamente 5,8. Ela transformou isso em número. Vamos dar uma olhada aqui na calculadora, então. Vou fazer na Professor? Pode dizer. 5 vezes... Tá. Ali você colocou como TG, né? TG é tangente? Ave contra crente da miséria. Indo para 3. Tudo dá 2,88. É diferente. Ah, tá, porque eu fiz primeiro cosseno. Tá certo, 2,88. Então, pessoal, esse aqui eu acabei tendo que fazer na calculadora, ó, porque a apostila não quer o resultado dessa forma.
mas eu vou manter o resultado dessa forma, não vou seguir o que a apostila diz, ok? A gente vai obter o resultado no final só. Valdirene Souza. Isso é uma mãe de alguém? Permitir. Beleza. Então, continuando aqui, a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos... Valdirene Souza, deve ser a mãe da Júlia Souza. Da Júlia. Ah, tá, deve ser a Júlia, então. Houve um equívoco. Ligado pelo celular da mãe dela. Sim, vamos lá. O que é que a gente vai descobrir agora? Agora a gente tem que descobrir o Y, certo? E o que é que acontece? O Y, a gente pode descobrir ele de duas formas agora. Ou a gente pode usar o cosseno, certo? Pode usar o seno, já que a gente tem o valor de x agora, certo? E também podemos usar o teorema de Pitágoras. Temos 3 formas de descobrir o Y. Qual a forma que vocês preferem? Seno. Seno? Uhum. Porque o seno, pode ser o seno. O seno a gente usaria o valor do x aqui, certo? Mas o seno eu acho que vai ficar feinho, porque olha o número que deu x aqui. Se a gente usar o cosseno, a gente usa um 5. Sai menos feio. Então vai. Cosseno, então. Vamos lá. O cosseno, o teorema de Pitágoras também ia ficar feinho, porque o teorema de Pitágoras a gente ia usar esse número aqui também, né? Professor, É ao quadrado. Oi. tá, pra gente descobrir o que, tipo, X, a gente Hum. escolhe qual a gente quer, A gente escolhe. Se eu fizer por aí, seno vai ser x dividido para y, certo? Se eu fizer, aí x vai ser esse valor aqui, no caso. Agora eu sei o valor de x, eu posso fazer x por y. Se eu fizer por cosseno, é 5 dividido para y. E se eu fizer por teorema de Pitágoras, vai ser y ao quadrado, que vai ser o valor de x ao quadrado, que é esse aqui, mais 5 ao quadrado. Eu estou optando pelo cosseno, porque o cosseno só usa esse 5 aqui. Não vai usar esse tá, número. no caso usando as contas que o senhor passou ali da tabelinha. Isso. Aí eu vou Você pegar outra. escolhe, Você escolhe uma delas. aí daí você, tipo, escolhe se você quer fazer por x e y, ou igual o senhor fez 5x. Exato. A gente poderia usar essa ou essa. O cosseno ou o seno de 30. Certo? Mas, no caso, a gente vai optar pelo cosseno, para poder usar esses 5 metros aqui, que é esse lado aqui, dividido para esse lado aqui. Vamos lá, vejam só. Vamos usar o cosseno, então. E aí, o que é que vai acontecer? Cosseno de alfa vai ser igual a o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ok? E aí, o que é que acontece? O alfa é 30. Então, é cosseno de 30 graus. Certo? Vai ser igual a... O meu cateto adjacente é 5. 5 dividido pela hipotenusa, que é y, que é o cara que eu quero descobrir. Beleza? Quanto é o meu cosseno de 30? Cosseno de 30 é esse cara feiozinho aqui, raiz de 3 sobre 2. Então, eu substituo cosseno de 30 por raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 vai ser igual a 5 sobre y. Aqui eu posso multiplicar cruzado, ok? E essa conta ela vai ficar um pouquinho mais feia. Vai acontecer o seguinte, a gente vai ter y vezes a raiz de 3, que vai ser igual a 2 vezes 5. Posso pôr 10 direto, né? Todo mundo vai entender, né? 2 vezes 5, 10. E esse raiz de 3 tem que passar dividindo. Então, eu vou ter y,
que vai ser igual a 10 sobre raiz de 3. Aí, eu vou tirar essa raiz de 3 aqui de baixo, multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo, propriedade da radiciação. A gente vai obter o seguinte, 10 raiz de 3 sobre 3. Ok? 10 raiz de 3 sobre 3. Bom, 10 vai dar 100, que vai dar 300, não tem raiz. Então, fica assim mesmo. 10 raiz de 3 sobre 3. Descobri o x e descobri o y. Ok? Descobri o x e descobri o y. Agora, eu vou descobrir a altura da árvore. Vocês lembram que eu falei que eu queria descobrir a altura da árvore? E a altura da árvore, deixa eu botar aqui, era o que a gente iria descobrir. O h, que é a altura da árvore, fica sendo o x mais o y. Então, eu substituo x, que é a parte da árvore que ficou em pé, está igual a 5 vezes a raiz de 3 sobre 3, certo? Então, bota aqui. 5 vezes a raiz de 3 dividido para 3, mais a parte da árvore que caiu, que foi essa daqui, ó, que a gente calculou. Y, que é igual a 10 vezes a raiz de 3 sobre 3. Aí a gente bota aqui 10 dividido vezes a raiz de 3 sobre 3. Ok? Posso somar isso aqui direto? Posso, porque as bases são iguais. Então, a gente pode dizer isso aqui, ó. Tudo em cima de 3, 5 raiz de 3, mais 10 raiz de 3. A gente pode fazer isso. Isso aqui e isso é a mesma coisa, ok? Somando esses dois carinhos ali, a gente vai obter o seguinte. A gente vai obter que h é igual a 15 vezes a raiz de 3 sobre 3. Posso dividir o 15 por 3. Dividindo o 15 por 3, a gente vai obter o quê? A gente vai obter 5 vezes a raiz de 3. Ok? 5 vezes a raiz de 3. H é igual a 5 vezes a raiz de 3. Agora eu resolvo o raiz de 3, certo? E aí, o que é que a gente vai ter? Vamos aqui na calculadora. A raiz de 3, cadê? Se é 3 raiz, dá isso aqui, dá 0, opa, 3 raiz quadrada, dá isso aqui, dá 1,73 vezes 5, esse é o tamanho da árvore, 8,66 metros. Transição. Então, H vai ser igual a 8,66 metros. Beleza? Isso aí não é mais fácil do que passar uma trena na árvore toda? Então, eu prefiro uma trena. Eu não entendi muito bem. Não entendeu? Não muito bem, mas isso é uma coisa que eu posso estudar depois. Fica difícil de você entender porque você não veio nas aulas passadas. Então, é aquela história. Esse daqui, de longe, é um dos assuntos mais complicados um pouco do nono ano, certo? A trigonometria, ela exige bastante atenção, bastante concentração para você entender a coisa toda. E também exige uma sequência de conhecimentos. Você tem que entender desde o triângulo, o que eu expliquei para vocês antes, aquela questão dos triângulos rodando, que eu falei, para poder vocês entenderem bem. Seria mais fácil se a gente estivesse em sala, né? Aham. Isso está me... Muita gente está tendo dificuldade em muita coisa. E por causa disso. Pois é, e aí o que é que acontece? Vocês vão precisar se dedicar mais para poder entender o assunto. Não sou só eu que tenho que me esforçar para poder explicar melhor para vocês nesse formato. Vocês também têm que se esforçar para tentar entender, beleza, pessoal? Sim. Então,
peguem a apostila, releiam a apostila. Se vocês tiverem uma dúvida, podem me perguntar no WhatsApp. Eu sempre respondo, sempre que eu posso Doutor, responder nos eu ia lhe alunos. falar agora. Eu acho que hoje de noite eu vou pegar para mim estudar e o senhor fica esperto. Pode mandar no WhatsApp que, na medida que eu vou podendo responder, eu vou respondendo, viu? Sem problema nenhum. Então, não entendi bem o que é isso, não entendi bem o que é aquilo, mas tentem dar uma estudada, ok? Então, beleza. Isso aqui foi só uma questão, essa daqui, ok? Depois disso, a gente tem mais uma questão do tiozinho aqui, barrigudinho, tentando medir o tamanho dessa torre. Um observador vê o topo de uma torre a uma distância de 80 metros, 80 metros aqui, a uma distância, sob um ângulo de 41 graus, ó. Esse ângulo de 41 graus. Vai dar tempo de terminar essa? Professor? Pessoal, Oi, Peraí que o áudio do Thomas tá comprando. Vai dar tempo de fazer essa? essa daqui eu acho que ela tem uma A e uma B aqui, né? Uhum. Não vai dar tempo. Isso, né? Eu tô com fome. Vocês estão com fome? Beleza, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou deixar essa aqui para depois, mas, na verdade, o que é que eu vou fazer? Próxima aula, a gente vai, então, como combinado, eu não vou passar mais seno e cosseno. Vocês estudem e tentem resolver o resto das questões. Eu vou falar sobre círculos na próxima aula, muito rapidamente, certo? Vai ser basicamente a explicação, não vou resolver muito exercício. E nessa aula de sexta-feira eu vou falar sobre histogramas também, mas histogramas é bem teórico, é bem de boa, certo? É tranquilão. Histogramas eu vou falar desde o começo. E são assuntos bem, tipo, a gente estava indo para frente, deu a volta e deu a ré e foi para o outro lado. Complicou tudo, porque histograma não tem muito a ver com os assuntos anteriores. Tem um pouco, né? Mas eu não vou falar dessa relação. Aí depois, de tarde, na sexta-feira, nas 3 horas, sexta-feira, 3 horas, a gente vai ter a nossa revisão. Beleza? Eu vou até anotar isso aqui na apostila. Cadê? Vou anotar aqui. Sexta, às 15 horas. Beleza? Revisão sexta-feira, 15 horas. Não esqueçam. Tá beleza, pessoal? Então, na próxima aula a gente continua, ok? Pode almoçar agora? Falou. professor, Oi. eu vou perguntar tudo que eu tenho dúvida, tá? Pode perguntar. Beleza. Alô, professor. Até mais. Até. Até o cochilar.